Agora, Amanda, o primeiro bloco foi marcado por falas dos candidatos sobre temas sensíveis aos rivais, né? Lula falou de rachadinhas e também dos imóveis da família do presidente Bolsonaro. Por sua vez, o presidente mencionou o aumento do salário mínimo e também do Auxílio Brasil. O tema da fome e também dos auxílios sociais foi recorrente entre os dois candidatos. Você acha que, em relação aos temas sensíveis, os candidatos acusaram o golpe, eles chegaram a responder ou eles saíram pela tangente? Eu acho que os dois, de alguma forma, tentaram se sair de temas que eram incômodos. O presidente Bolsonaro, que foi o primeiro a falar, logo apresentou, entrou no tema do salário mínimo. Eu falava no bloco anterior, mas a minha fala travou. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o que incomodou muito a campanha do Bolsonaro e foi tido como um dos grandes tiros no pé. Eu ouvi alguém do QG da campanha que me dizia que o Paulo Guedes estava em campanha para ser ministro da Economia, só que ministro da Economia do Lula. Tamanha foram as trapalhadas dos últimos dias. Vazaram planos do Ministério da Economia, estudos para, por exemplo, desindexar. Daqui a pouco a Amanda, claro, vai retomar o raciocínio e trazer justamente o complemento dessa análise dela em relação aos temas sensíveis. Agora já reconectamos com a Amanda Klein. Amanda, pode concluir seu raciocínio, por favor. Está difícil de concluir o raciocínio sobre esse tema, que a conexão sempre trava exatamente quando eu começo a falar sobre esse assunto. Mas, enfim, pela lei, o salário mínimo tem sido sempre reajustado, pelo menos pela inflação. Nos governos do PT, havia uma fórmula que garantia um aumento real ao salário mínimo na maior parte dos anos, né? Então, um reajuste pouco acima da inflação. Aí a campanha do Lula se aproveitou desses estudos que vazaram, são estudos oficiais do Ministério da Economia, para martelar nesse tema, incutir na cabeça do eleitor que, caso Bolsonaro fosse eleito, o reajuste do mínimo seria inferior à inflação. Possivelmente, aí vieram com isso, sim, é mentira, porque nunca apareceu, que iam acabar com o 13º e iam acabar as férias. O presidente Bolsonaro tem razão ao dizer que são direitos constitucionais, são cláusula pétrea, então não tem como acabar com o 13º, não tem como acabar com férias. Tá certo. Pela Constituição. Está travando ainda, Daniel? Não, travou, mas já retomou. Pode concluir rapidamente. Travou e voltou rapidamente. Mas, enfim, então o presidente Bolsonaro já começou com esse tema e já martelou e ofereceu R$ 1.400 de salário mínimo a partir do ano que vem. Não houve aumento do salário mínimo acima da inflação nos 4 anos anteriores do governo. E aí o presidente Bolsonaro contestou justamente com esse fato. Quando veio o tema da corrupção, quando surgiu o tema da corrupção, dessa vez o presidente Lula conseguiu rebater mais rapidamente sobre esse tema e acusou o Bolsonaro de corrupção também, falou dos pastores do MEC, falou dos casos de rachadinha, dos 51 imóveis da família comprados com dinheiro vivo, ou seja, ele conseguiu jogar no colo do seu oponente, do seu opositor, suspeitas de casos de corrupção e depois mudou de assunto. Ele conseguiu fazer dessa vez, nesse debate, o que ele não havia conseguido fazer no debate da Band, e isso de fato pegou muito mal na última rodada, porque ficou aquela mensagem para o eleitor de que ele ficava nervoso sempre que esse tema era abordado. Dessa vez não, dessa vez ele se preparou melhor para o debate, fez o treinamento com a Olga Curado, que é aquela que ficou famosa por dar o golpe de Aikido, de trabalhar candidatos sob extrema pressão, e conseguiu se sair melhor nesse tema. Mas mesmo assim, podia ter explorado muito melhor os dois candidatos. Eles deixam muita bola quicando, eles sabem rebater os temas, eu não sei, de uma maneira muito frágil, de uma maneira muito falha. Você quase que termina a sentença, a frase por eles, porque são muitas respostas boas que poderiam ser dadas de um lado e de outro e, no entanto, não são colocadas nesse debate. De uma forma geral, Daniel, até depois eu vou falar sobre os grupos aqui, eu estou recebendo de vários grupos focais como ficou mais ou menos essa percepção, tanto nas redes sociais quanto dos eleitores, de quem venceu esse debate. E pelas primeiras mensurações aqui, a gente já tem um da Genial Quest, do Felipe Nunes, que faz um monitoramento em tempo real das menções positivas e negativas a cada um dos candidatos nas redes sociais. E nessa primeira aferição, Bolsonaro a quente, né, que a gente não sabe como será a repercussão das pílulas amanhã, mas nessa primeira análise a quente do debate, ficou desse jeito: Bolsonaro com 64% das menções negativas e 36% das positivas nas redes, para quem estava acompanhando o debate e analisando nas redes sociais, comentando simultaneamente, e o Lula ficou 50-50, 51 de positivo e 49 de negativo, ou seja, ninguém foi muito bem, mas na percepção do eleitor, ou das pessoas que estavam acompanhando o debate, o Lula se saiu um pouco melhor. E eu estou tendo outros grupos aqui,
Por exemplo, olha, esse aqui é um grupo com 8 indecisos que tinham votado em outros, acabaram de me passar isso, votado em outros candidatos no primeiro turno. Eram 4 indecisos, 2 Simone tendendo a Lula, 2 Ciro tendendo a Lula. Portanto, Lula segurou os seus e conquistou um indeciso. Bolsonaro não conquistou nenhum. Parece que a percepção final aqui da Atlas também, para eu não me alongar muito, eu passo no próximo debate, mas também da Atlas dando uma vitória para o Lula por 53% a 57%, dependendo do bloco, foram 4. É essa primeira percepção que a gente tem a quente, mas eu acho que numa análise estritamente política aqui, não se pode dizer que nenhum candidato saiu muito bem desse debate, saiu vitorioso. Acho que tem quem perdeu menos. Agora, de um vencedor claro, fica difícil afirmar.